Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de 1 Samuel. Versículos 1 a 2 do capítulo 19. Os atentados indiretos de Saul contra a vida de Davi não surtiram efeito. Por isso ele começou a verbalizar sua vontade em tirar a vida de Davi. Porém, Jonatas tinha uma amizade sincera por Davi e se certificou que Davi fosse informado a respeito dos planos de Saul. Ironicamente, Jonatas, como filho mais velho do rei Saul, era quem tinha mais a ganhar com a morte de Davi. Versículos 3 a 5 do capítulo 19. Se Davi não escutasse a conversa com Saul, mais tarde Jonatas o informaria. A magnanimidade de Jonatas para com Davi forma um contraste marcante com a malevolência de Saul, continuando assim a comparação desfavorável entre o pai e o filho. Parece provável que a lealdade de Jonatas a Davi tenha se originado não da ignorância acerca do destino de Davi, mas de uma aceitação voluntária de Davi como provável futuro rei. Versículos 6 e 7 do capítulo 19. Tão certo como vive o Senhor, era uma forma de se introduzir um juramento. Saul fez um juramento de não matar Davi, Jonatas contou a Davi e ele passou a estar presente na corte como antes. Versículo 9 do capítulo 19. O fato de Saul se sentar já com a lança na mão pode sugerir a extrema paranoia de Saul. Davi estava tocando a harpa para acalmar a mente atormentada de Saul. Versículo 10 do capítulo 19. Davi se desviou e escapou, talvez porque estivesse mais precavido, depois da tentativa anterior de Saul. Dessa vez, ele não deu ao rei uma segunda oportunidade. Pelo contrário, fugiu para sua casa. Versículo 11 do capítulo 19. Mical descobriu as intenções de seu pai de matar Davi e contou ao marido que ele seria morto se demorasse a fugir. Versículo 12 do capítulo 19. Mais uma vez, um membro da família de Saul ajuda Davi a escapar da sentença de morte do rei. Versículo 13 do capítulo 19. Não é dada nenhuma explicação para Davi se ter um ídolo na sua casa. Mas sabemos que esse ídolo do lar era grande o suficiente para se passar por uma pessoa. Versículos 14 e 15 do capítulo 19. Os mensageiros de Saul aparentemente não quiseram desafiar a palavra de Mical a respeito da doença de Davi, e assim eles retornaram ao rei sem ele. Versículos 16 e 17 do capítulo 19. Os mensageiros voltaram à casa de Mical para descobrir que Davi não estava lá, já tinha fugido. Mical, escondendo os fatos do seu pai, visava preservar sua própria vida. Levando-se em conta o comportamento posterior de Saul, Mical tinha justo motivo para ter medo dele. Versículo 18 do capítulo 19. Davi fugiu para Ramá, a quase 5 quilômetros de onde estava. É bem possível que casa dos profetas se refira aos acampamentos onde os profetas em Ramá habitavam. Versículos 19 e 20 do capítulo 19. Quando os mensageiros do rei encontraram um grupo de profetas profetizando com Samuel, o toque divino de Deus sobrepujou suas intenções humanas e eles também profetizaram. Isso aconteceu também com os dois próximos grupos de mensageiros enviados por Saul. Versículos 22 a 24 do capítulo 19. Não é conhecida a localidade de Seco, mas talvez fique a quase 3 quilômetros ao norte de Ramá. Desde o início de suas tentativas de liquidar Davi, Saul foi frustrado por Jonatas, por Mical, por Samuel e agora finalmente pelo próprio Deus. O rei deixou de lado suas roupas reais, talvez como um sinal de que em breve deixaria de lado a realeza, e ficou deitado nu, um ato ainda mais humilhante para uma pessoa, mas especialmente para um rei. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículo 1 do capítulo 20. Davi foi falar com Jonatas, provavelmente num local secreto, porque os homens de Saul estariam à espreita de Davi nas imediações de Gibeá. Versículo 2 do capítulo 20. Parece que Jonatas desconhecia os atentados mais recentes contra a vida de Davi e tomava por certo que o juramento que seu pai havia feito ainda estava sendo cumprido. Versículo 3 do capítulo 20. No entanto, Davi tinha uma compreensão mais aguçada da situação. Saul sabia a respeito do pacto de amizade entre Davi e Jonatas. Davi suspeitava que o rei não desejava que Jonatas viesse a ficar aflito com o conflito entre seu pai e Davi, embora no final Jonatas acabe se entristecendo. Além disso, Davi sabia que estava potencialmente perto da morte se Saul conseguisse capturá-lo. Versículo 5 do capítulo 20. A lua nova se referia a uma festa mensal comemorada com um toque de cornetas. Davi sabia que Saul esperava que ele comparecesse ao jantar, mas ele não queria arriscar a vida indo ao palácio, senão após saber das intenções de Saul.
Versículo 6, capítulo 20. Jonatas esclareceria a seu pai a razão da ausência de Davi, no caso de Saul perguntar a respeito dele. O sacrifício anual a que Jonatas se referia poderia ter sido algum tipo de oferta que toda a família se propusera a oferecer. Versículo 7 do capítulo 20. Davi confiou que Deus podia revelar o coração de Saul através da resposta do rei às palavras de Jonatas. Versículo 8 do capítulo 20. Davi lembrou a Jonatas o pacto de amizade que fizeram perante o Senhor. O ardente pedido de Davi de que, se houvesse erro nele, o próprio Jonatas o matasse, revela a intensidade de seu desejo por integridade. Versículo 9 do capítulo 20. O texto enfatiza a lealdade de Jonatas ao seu amigo Davi a respeito do fato de que, com Davi morto, Jonatas muito provavelmente sucederia Saul como rei. Versículo 11 do capítulo 20. Os dois homens saíram ao campo, provavelmente para que ninguém ouvisse seu plano. Versículos 12 e 13 do capítulo 20. Jonatas fez um juramento e invocou o castigo divino sobre si, caso ele não relatasse a Davi tudo que o Saul pretendia fazer. Versículo 15 do capítulo 20. Jonatas pediu a Davi que nunca deixasse de ser leal com a sua família. Em monarquias, muitos novos reis ordenavam a morte da família do rei anterior para eliminar competidores ao trono. O Senhor podia julgar todos os inimigos de Davi, mas Davi não tinha o que temer da parte de Jonatas. Versículo 16 do capítulo 20. Jonatas estabeleceu um pacto com a casa de Davi, não apenas com Davi. O próprio Deus responsabilizaria os inimigos de Davi por suas ações contra o seu servo escolhido. Versículo 19 do capítulo 20. Fora desse texto, o local é desconhecido. O significado em hebraico pode ser algo como pedra da saída. A pedra era possivelmente um marco conhecido na saída da cidade. Versículos 21 e 22, capítulo 20. Jonatas propôs um código para alertar Davi a respeito das intenções de Saul. Se Jonatas chamasse o jovem seu servo mais para sua direção para recuperar as flechas, estaria indicando que tudo estava bem. Se dissesse para procurar as flechas mais longe, Davi estaria em perigo. Versículo 23, capítulo 20. Jonatas invocou a supervisão do Senhor para o acordo entre ele e Davi e para a amizade de ambos. Versículo 25 do capítulo 20. O assento de Saul junto à parede oferecia mais segurança, uma vez que ninguém podia se aproximar dele pelas costas. Versículo 26 do capítulo 20. Saul tinha conhecimento da fé de Davi e achou que ele não compareceu por estar cerimonialmente impuro, o que teria impedido-o de participar do jantar. Nós vimos antes, né, as leis da pureza no Pentateuco, a respeito de ter mantido contato com algo morto, ou ter feito sexo e outras coisas além disso. Versículo 27 do capítulo 20. Saul ficou desconfiado no dia seguinte, quando a possível impureza de Davi não mais seria um motivo para sua ausência. Versículos 28 e 29 do capítulo 20. Jonatas explicou a ausência de Davi conforme o que eles haviam combinado. Versículos 30 e 31 do capítulo 20. Saul tenta insultar Jonatas mediante a difamação do caráter de sua mãe. Apesar das palavras de Samuel em 1 Samuel 13, versículo 14, Saul ainda se apegava à esperança em favor da sua dinastia. Vejam o contraste com a maneira bem disposta de Jonatas em aceitar a vontade do Senhor. As palavras de Saul deixam inferir que Jonatas era seu primogênito e, portanto, seria o próximo herdeiro do trono. Versículo 33 do capítulo 20. As reações opostas de Saul e Jonatas diante de Davi tinham começado a criar uma barreira de separação entre pai e filho. O atentado de Saul contra a vida de Jonatas está em conformidade com suas tentativas anteriores de matar Davi. O fato de tentar matar o próprio filho em um ataque de raiva mostra o quanto Saul estava descontrolado. Versículo 34 do capítulo 20. Jonatas estava irado e triste com o que havia acontecido. O fato de seu pai haver humilhado Davi foi o que doeu em Jonatas, mais do que ter que se esquivar da lança de seu pai. Versículos 37 e 38 do capítulo 20. De acordo com o código que haviam combinado, Jonatas deixa Davi saber que deveria fugir. Versículo 40 do capítulo 20. Embora o sinal em código já tivesse sido dado e Jonatas pudesse ir embora, é possível que ele não suportou partir sem primeiro conversar com Davi. Por essa razão, ele despediu o jovem. O anseio de uma despedida pessoal os levou a abandonar a cautela que seu sistema de sinais lhes fornecia. Versículo 41 do capítulo 20. A posição de Davi revela que a pedra de Ezel provavelmente ficava ao sul de Gibeá, de modo que ao saírem ao campo, Jonatas e seu servo não o veriam imediatamente. Davi se curvou 3 vezes como um sinal do seu respeito e admiração por Jonatas, e eles beijaram um ao outro, um sinal comum de saudação e despedida entre bons amigos naquela cultura.
Eles choraram porque ambos sentiam que talvez não mais se veriam novamente. Versículo 42 do capítulo 20. Jonatas e Davi sempre seriam amigos, e eles fariam tudo o que pudessem para garantir que sua amizade se estendesse à sua descendência. Então Davi partiu em direção ao sul, enquanto Jonatas voltou à cidade. Agora nós vamos estudar o capítulo 21. Versículo 1 do capítulo 21. Nob provavelmente era localizada a menos de 4 quilômetros ao nordeste de Jerusalém e tornou-se uma cidade de sacerdotes algum tempo depois da desgraça que caiu sobre Siló, quando ela foi destruída pelos filisteus. Não se sabe se esse Aimeleque se trata do irmão de Aías ou simplesmente seja outro nome pelo qual Aías era conhecido. O fato é que este Aimeleque estava ocupando o cargo de sumo sacerdote, que antigamente tinha sido ocupado pelo seu bisavô Eli. Versículo 2 do capítulo 21. Embora Davi tinha dito que Saul o tinha encarregado de algo, era uma mentira. O que Davi não queria era revelar sua real situação a Aimeleque para que Saul não acusasse o sacerdote de ajudar um fugitivo. Versículo 3 do capítulo 21. O fato de Davi ter pedido 5 pães fez com que alguns tenham concluído que ele tinha conseguido mais 4 companheiros ao longo do caminho. Versículo 4 do capítulo 21. O pão consagrado, também conhecido como o pão da apresentação, vinha do tabernáculo, onde 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, eram trocados a cada semana. Normalmente, só os sacerdotes poderiam comê-los, mas Aimeleque se prontificou a oferecê-lo a soldados se estivessem cerimonialmente puros. Versículo 7 do capítulo 21. Acredita-se que Doeg, o edomita, era um servo cativo de Saul, desde a campanha dele contra Edom. Doeg estaria ali para oferecer sacrifícios de ofertas e orações. Porém, outros intérpretes têm sugerido que ele estaria pagando alguma espécie de penitência ou enfrentando um castigo por uma ofensa. Versículo 9 do capítulo 21. A espada de Golias estava guardada no santuário como memorial. Provavelmente Davi a tenha oferecido anteriormente como uma espécie de oferta ao Senhor. Versículos 10 e 11 do capítulo 21. Tanto dentro quanto fora de Israel, o destino de Davi ao trono parece ser esperado, mesmo se a declaração dos filisteus possa ser melhor compreendida como um exagero popular. Versículos 12 a 14 do capítulo 21. Davi ficou com medo quando viu o quanto os filisteus sabiam a seu respeito e decidiu se fingir de doido. Antigamente, as pessoas loucas eram consideradas como atormentadas pelos deuses e, em geral, eram deixadas sozinhas, pois maltratar um doido era como se estivesse maltratando um espírito ou até um deus. O fato de Davi deixar sua saliva pingar trazia confirmação de seu tormento ao rei Aquis. Versículo 15 do capítulo 21. A declaração aqui provavelmente pretendia expressar sarcasmo, embora outras pessoas com características físicas incomuns também estivessem associadas a Gate. Então, nós encerramos o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de 1 Samuel.